Eu quero te ajudar a entender qual é o gargalo principal que está atrapalhando as tuas vendas. Que hoje está fazendo tu vender menos. Bom, vamos para o entendimento geral do teu negócio. Eu gosto de olhar para dois pontos específicos. Primeiro, olhar para o teu público e segundo, olhar para os teus serviços. E como que a gente vai fazer isso? Olhar para o teu público seria entender a fundo quem são as pessoas que mais gastam aí contigo. Qual é o perfil, se tu tivesse que desenhar uma pessoa, se tu tivesse que descrever uma pessoa, quem é a pessoa que mais compra de ti? Ah, é uma mulher de 30 anos que está preocupada com tal e tal coisa, que sonha com isso, então, que tem tal e tal problema, que está incomodada com tal coisa, que está passando por essa situação, que tem a profissão tal. Então, busca entender mais a fundo que eu digo é além de gênero e idade, quem é o teu público? O que que motiva essas pessoas a comprar de ti? O que que incomoda muito elas? Quais são os sonhos dessas pessoas? Quais são os medos dessas pessoas? Busca entender um pouco mais a fundo quem é esse teu público principal. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente vai para a parte dos teus serviços. Quais são os teus serviços, produtos que geram, digamos, 70, 80% do teu faturamento? Muitas vezes a gente vai encontrar aí o padrão de 2 a 3 serviços que geram até 80% do teu faturamento. E quando a gente vai analisar, muitas vezes aqui até em clientes novos, quando a gente vai iniciar esse processo de leitura do negócio para conseguir montar uma estratégia personalizada para esse cliente, muitas vezes a gente vê a vontade do cliente em anunciar ou comunicar para o público ali serviços que já não vendem. As pessoas já não se interessam naturalmente, que ele não consegue vender. Então, normalmente eu faço o caminho contrário. Explico para a pessoa, olha, eu entendo que tu queira vender isso aqui, mas naturalmente as pessoas já estão se interessando por isso aqui. Então, por que que a gente não foca em comunicar melhor, ainda melhor, isso aqui, vender mais isso aqui como forma de complemento ou um aumento de vendas? Aí, depois que a pessoa se torna cliente, tu pode vender essa outra coisa aqui. E aí a gente ajusta a oferta justamente para isso. Mas aqui a gente vai buscar entender nesse ponto 2 quais são os serviços e produtos que geram a grande parte do teu faturamento, maior parcela do teu faturamento. Olha para 70, 80%, como eu falei antes. Então, levantando essas informações, tu vai entender qual o teu melhor público, quais teus melhores serviços. E aí a gente vai ah, só aí tu já pode entender de repente que tu está fazendo um esforço não equilibrado. O que que eu me refiro como um esforço não equilibrado? Tu pode estar tendo, sei lá, dois serviços que fazem 70% do teu faturamento, mas tu está distribuindo o tempo em produção de conteúdo, comunicação, melhoria do produto ou serviço, totalmente equilibrado para sete serviços, sete produtos. E isso não faz sentido. Não é melhor, então, tu focar nesses dois ou três que estão se destacando mais, porque aí tu vai potencializar os teus resultados. Então, muitas vezes só aí a gente já encontra um certo gargalo, que é a falta de foco específico. Porque quando a gente tenta focar em diversas coisas ao mesmo tempo, a gente sabe que não flui também, não tem como tu focar em diversas coisas ao mesmo tempo. Tu vai ter que focar em poucas coisas, coisas que são efetivas para o teu negócio. Então aí a gente analisou dois pontos principais sobre o teu negócio. E claro, sempre é importante ter um bom produto, um bom serviço, isso nunca pode ser deixado de lado, mas até tu já pode ter notado que a comunicação do serviço muitas vezes não, é sempre mais importante do que o serviço em si. Mas isso não pode excluir um bom serviço. Sempre busca prestar um bom serviço
mas comunicar aquele serviço, melhor ainda, tá? É isso que vai atrair mais pessoas para comprar de ti. Bom, então, vamos aqui para análise do que está travando, do que pode estar travando, olhando para processo como um todo. O processo como um todo se resume à jornada de compra do teu cliente. Como que a gente vai observar isso? É importante que tu tenha um certo registro dessas informações de quem está chegando, quem está entrando em contato contigo, quem que está agendando, quem que está comparecendo, quem que está indo até a avaliação, até a consulta. Então, olhando para isso, a gente consegue identificar aí ah, quatro etapas básicas, né? A etapa do lead, do contato, a etapa do agendamento, a etapa do comparecimento e a etapa da venda. Essas quatro etapas vão ser a base para a gente entender o momento do gargalo. Então, o que que a gente vai olhar aqui? Na parte do contato, do lead, que é a primeira etapa, a gente vai olhar para a comunicação da tua oferta. Se o teu problema hoje é a geração de leads, é o volume de leads que estão entrando, muito provavelmente esse problema está relacionado à forma como tu oferta, a forma como tu comunica os teus serviços para o público. Então, possivelmente esse é o gargalo. E aí, para ajustar esse gargalo, tu vai ter que entender qual é a transformação que tu gera através dos teus serviços e ver como empacotar isso, como montar uma comunicação que seja atrativa para esse teu público. Então, olhamos aqui para gargalos de oferta. Isso vai impactar na entrada de leads. Depois a gente vai ter a parte das primeiras respostas ali. Então a pessoa entrou em contato contigo, tu vai ter que fazer uma abordagem inicial e aqui muitas vezes está o gargalo na parte de agendamento. Pode ser que a tua abordagem ela esteja acontecendo de uma forma muito não gosto de usar básica, porque eu não acho que básico é ruim, mas de uma forma muito simples e de repente até num pensamento de que a pessoa, se ela entrou em contato contigo, ela vai comprar. E aí é nesses casos que se perdem as vendas. Então, na abordagem inicial, tu vai ter que fazer perguntas para a pessoa para conseguir entender o que que motivou aquela pessoa a te procurar e a partir disso tu vai dar sequência na comunicação com base no que aquela pessoa está te falando. Essa conversa da abordagem ela vai ser muito mais sobre a pessoa que está entrando em contato contigo do que sobre o teu serviço. Teu serviço sim é importante, mas tu tem que entender que a pessoa buscou o teu serviço porque ela enxergou no teu serviço um meio para resolver um problema que ela tem. Então, o foco da tua comunicação na abordagem tem que ser o problema que a pessoa tem e a tua capacidade de resolver esse problema, e não ficar falando coisas muito técnicas sobre o teu procedimento, sobre o teu serviço, isso não vai fazer tanta diferença para a pessoa. Então, ela tem que enxergar de primeiro momento a tua capacidade de resolver o problema que ela tem, que é algo que está incomodando ela. E é ela está buscando se livrar do problema, ela está buscando se livrar desse incômodo e não ela está buscando comprar de ti. Não. Tenta olhar dessa forma que talvez facilite mais essa tua comunicação com um possível cliente. Então, essa parte de conseguir mais agendamentos normalmente está ligada à parte da abordagem, que é fazer uma abordagem mais interessante, falando menos do teu serviço e mais sobre a pessoa e o problema dela. E também, muitas vezes, está ligado na falta de um follow-up. Follow-up, isso é um nome em inglês bonitinho para cadência de contato ou retomada de contato. Não lembro exatamente qual é a tradução exata, mas é dar sequência, é a cadência de contato, basicamente. Então, ah, em resumo, o que que seria isso? Quando a pessoa entra em contato contigo, normalmente ela está fazendo outras coisas. A tua clínica,
tua empresa e teus serviços não são uma prioridade absurda na vida dessa pessoa. Ela tá tocando a rotina dela, ela tem família, ela tem amigos, ela tem o trabalho, ela tem outras coisas ali que ela tá fazendo. E ela entrou em contato contigo naquele momento. Se tu conseguir abordar essa pessoa o mais rápido possível, a tendência é que ela te responda ali, próximo ao horário que ela fez o contato. Mas caso a tua abordagem demore um pouco, talvez essa pessoa não vá te responder. E aí o problema não está em o lead ser desqualificado. Talvez aquela pessoa tenha interesse sim, só que ela está ocupada no momento com outra coisa e ela não consegue te dar atenção. E aí entra o papel do follow-up, dessa cadência de contato. Então, tu precisa ter pontos de contato, e eu sugiro que tenha de 8 a 12 pontos de contato distribuídos ali entre 10 a 15 dias, para que tu se mantenha ao longo dos dias fazendo contato com essa pessoa até que chegue o momento em que ela está disponível para falar contigo e que ela veja a tua comunicação ali no WhatsApp e aí consiga dar sequência nessa conversa. Porque tem que pensar também que quando tu responde aquela pessoa uma vez, até o final do dia, muitas pessoas já mandaram mensagem para essa pessoa. Então a tua conversa passa aí cada vez mais para baixo no WhatsApp. Então aí tem outro ponto também. Eu sempre sugiro que inclua ligações nesse follow-up. Intercala mensagens com ligações, mensagens, ligações, para que consiga a atenção dessa pessoa em algum momento, consiga dar sequência na conversa com ela, fazer o agendamento e aí seguir o processo comercial. Então, isso da segunda parte, né, que é a parte de agendamento, seriam esses dois pontos. Uma abordagem focada no problema e na capacidade de solução do problema que a pessoa tem, e uma estrutura de follow-up, uma cadência de contatos de 8 a 12 pontos de contato que tu vá fazer com essa pessoa ao longo ali de 10, 15 dias, intercalando mensagens com ligações, tá? Agora a gente vai para o terceiro ponto. Esse terceiro ponto é a parte de comparecimento. Aqui seria um ponto um pouco mais simples, mas muitas vezes acaba sendo um gargalo bastante grande. A gente tem aqui nos clientes da agência uma média de 50, 60% de comparecimento quando a abordagem ela está mais agressiva. Então, quando o volume de agendamentos ele está maior, acaba que essa é a média dos comparecimentos. Mas o que que a gente precisa olhar aqui? No comparecimento, a gente precisa olhar para dois pontos específicos. Um é a proximidade entre a data que a pessoa entrou em contato para agendar e o agendamento. Esse é um ponto. Então, eu não indico que o agendamento demore mais do que 48 horas. Então, digamos que eu entrei em contato contigo hoje sendo uma quarta-feira, até sexta-feira eu tenho que estar na tua clínica. Então, se demora uma semana, eu vou agendar hoje que é quarta, eu vou agendar só para sexta-feira que vem, daqui uma semana e 2 dias. A tendência de eu arrumar uma outra possibilidade ou até agendar com um concorrente mais próximo da data, é, ela é possível e tu pode perder esse contato. Então, sempre busca agendar o mais rápido possível. Às vezes vai acontecer da pessoa não ter horário. E aí entra da pessoa não ter horário naquela semana, não pode agendar. Ou a pessoa entrou em contato no sábado, tu não vai atender no domingo. E ela também não vai conseguir na segunda e na terça, vai ter que agendar lá para outra sexta-feira. Aí entra o papel do segundo ponto aqui, que são os lembretes de agendamento. Quando eu me refiro a lembrete, tem que, tem que pensar no seguinte ponto. É bem comum que a gente pegue clientes aqui com lembretes de agendamentos no sentido de
confirmar com a pessoa se está tudo ok para o agendamento. Faz um certo sentido, já está fazendo um esforço de lembrar, mas aqui, quando tu pergunta para a pessoa se está tudo ok, tu está abrindo uma brecha também para ela dizer que quer reagendar ou passar para outro dia. Claro que é melhor isso do que ela simplesmente não comparecer e não te avisar. Mas aqui os lembretes busca organizar eles de uma forma que tu esteja de fato lembrando a pessoa e confirmando com ela que sim, está tudo certo, que a pessoa já deu a palavra dela, ela já confirmou contigo que no dia tal, horário tal, ela vai ir até a tua clínica. Então o teu papel é mais relembrar essa pessoa de que já está tudo confirmado, que ela tem um compromisso contigo. Então, esses são os papéis dos lembretes. Normalmente, eu gosto de fazer o quê? Após o agendamento, mandar o endereço da clínica com as informações de horário. 48 horas antes, fazer o envio. 24 horas antes, um novo envio. E 2 horas antes, dar aquele aviso final de que está tudo organizado, que a doutora já está esperando, ou que a profissional já tá aguardando com a sala pronta e tudo mais, para reforçar aquele compromisso que a pessoa já gerou contigo. Então, essa da parte de comparecimento, a gente sempre olha para os lembretes e para esse foco do agendamento ser em 48 horas, tá? Até 2 dias depois desse contato da pessoa. Isso vai dar uma chance maior dela comparecer. O último ponto aqui seria a venda. Então, a pessoa. Aqui tem dois casos específicos, né? Pode ser que a pessoa, ao agendar, ela já tenha pago pela consulta, mas a consulta é a primeira venda que tu faz, né? Então, depois da consulta, tu vai vender um procedimento, um tratamento. Sempre tu vai vender alguma coisa após a consulta. E tem casos onde a consulta é gratuita, a avaliação é gratuita, e na avaliação tu vai fazer uma venda, mas de qualquer forma, a consulta ou o comparecimento ali da pessoa à clínica é um ponto específico para venda, um momento para a venda. E aí a gente vai cuidar o seguinte processo. Normalmente, as vendas em sala elas são bastante grandes. Então, se a pessoa entrou em contato, agendou, compareceu, a compra, pelo menos a média que a gente tem aqui dos clientes, é de 90%. Então, 90% das pessoas que vão até a clínica, elas acabam comprando. Mas o que que a gente tem que olhar? Se esse volume está muito baixo, se as pessoas estão indo até a clínica e não estão comprando, aí a gente tem que olhar para qual é a comunicação que está acontecendo em sala. E essa comunicação em sala, ela tem que ser um apanhado geral de todo o processo que já aconteceu. Então, desde entender os problemas da pessoa, entender o que que ela está passando, qual é a solução que ela está buscando no teu serviço, no teu produto. Esse entendimento vai te ajudar a conduzir uma conversa onde aquela pessoa enxergue que é válido comprar contigo e não com concorrente, tá? Porque muitas vezes está se focando no, num diferencial de eu tenho atendimento personalizado, eu tenho a melhor tecnologia, eu tenho o melhor procedimento, eu tenho melhor isso, melhor aquilo, mas todo profissional, toda empresa, toda clínica vai falar isso. Vai falar que é o melhor atendimento, que aqui é personalizado, que aqui. Mas todo mundo está fazendo isso. Então, isso não é um diferencial. A partir do momento que toda empresa executa isso, deixa de ser um diferencial, para ser algo obrigatório no mercado. Então, tu tem que buscar te conectar com essa pessoa para que ela enxergue na tua entrega, no teu serviço, algo que vai ajudar ela a resolver o problema que ela tem. Eu espero que essa passagem geral aqui que a gente fez sobre entendimento do negócio e passagem também na estrutura do processo de vendas, espero que isso tenha te ajudado a identificar pelo menos alguns gargalos aí na tua operação
para que tu consiga ajustar isso e aumentar as tuas vendas. E aí eu já te deixo o convite também. Se tu tá identificando que tá patinando nas vendas, tá com dificuldade, tá com falta de clareza para executar isso, eu vou deixar aqui na descrição um link, o primeiro link, pode clicar ali, fazer o teu cadastro e eu entro em contato contigo para entender como que a gente pode te ajudar a melhorar esse teu processo comercial e aumentar as tuas vendas aí na tua clínica.